Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação, dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje a nossa temática é uma vida em equilíbrio seguindo os passos de Jesus. Assim, buscaremos estar aplicando a nossa jornada o discernimento, a compreensão, a oportunidade de amar, independente do que recebemos em troca. A colocação das águas é a opção de cada um, de cada uma. Quem optar em colocá-las, ao final receberá uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada, e ela complementará a fusão das energias que todos nós seremos agraciados. Até já, às 20 horas, na gratidão, com a permissão do Pai, apesar de não sermos dignos. Até já. Gratidão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje, conforme adiantamos na nossa preleção inicial, o convite é uma vida em equilíbrio seguindo os passos de Jesus. Parece tudo muito simples, parece tudo muito bonito. Lemos às vezes romances espíritas, lemos outras obras, lemos o Evangelho, lemos a Bíblia, as parábolas de Jesus, conhecemos de cor e salteado os seus ensinamentos, sabemos o maior mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas e faz ao próximo aquilo que gostarias que fosse feito para você, mas, sempre existe o mas. Estando num mundo de provas e expiações, nós estamos cercados por entidades de todos os matizes, de todas as cores. Por exemplo, nós temos à nossa volta espíritos tanto vampirescos de regiões umbralinas como espíritos de extrema luz. Eles estão pertinho de nós. E não podemos nos esquecer do que os irmãos da espiritualidade, falam a Kardec.
influenciam os espíritos em nossa vida, em nossa conduta, muito mais do que imaginais. Notem bem, muito mais do que imaginais. Então, viver em equilíbrio, nós precisamos ter aquela regra de ouro de lembrar como é que funciona, porque a ciência já nos trouxe essa resposta. O nosso cerebelo, que é a nossa parte animal, ele tem as respostas instintivas em 10 milissegundos. O nosso cérebro, que é onde está o nosso espírito, ele leva 24 milissegundos para receber a informação, processar e enviar uma ordem ao cerebelo sobre como proceder, refletindo. Então, contar até 10 é um hábito salutar. É um ditado antigo, conte até 10, se precisar conte até 100, mas não faça nada voltado de forma instintiva. Comigo é assim mesmo, nós dizemos. Falou, levou. Eu sou assim muito franco, muito direto, muito franca, muito direta, só que quando agem conosco da mesma forma, nós nos magoamos, não gostamos. Achamos que nós estamos com a razão, mas não gostamos de ouvir. Então é necessário, para uma vida em equilíbrio, eu aplicar o discernimento, pensar em possibilidades. Nós precisamos aprender a pensar em possibilidades. Alguém te ofendeu? Se eu contar até 10 e deixar minha mente refletir, virá imediatamente aquilo que Jesus disse. Se alguém te bater numa face, vire-lhe a outra. Ah, mas eu vou sair apanhando por aí. Não. Ninguém está convidando nós à covardia. Está nos convidando à reflexão. Alguém te ofendeu? Ore por ele. Ele pode estar passando por um momento de agonia, de tristeza, de desespero, de insegurança. Ah, mas ele me ofendeu no trânsito. E eu respondo mesmo. Não. Pense. Pode estar com um problema em casa, pode estar com um problema no trabalho, pode estar desempregado, pode estar com N problemas. Então nós vamos fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Viver em equilíbrio é viver uma vida onde nós vamos aplicar os ensinamentos do Cristo na sua integralidade. E olhem que a nossa paciência anda muito curtinha. A qualquer instante nós reagimos. Quantos não estão atrás das grades? Quantos que cometeram crimes brutais e lá chegando no dia do julgamento, mesmo que não seja uma defesa de seus advogados, numa tentativa de fugir daquela... Ah, eu não me lembro bem o que eu fiz, eu estava no calor da emoção e eu não sei o que aconteceu comigo, eu sou uma pessoa de paz e vem as testemunhas. Não, olha, ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa fantástica. Mas como que cometeu aquilo? Pode ter sido por uma influência espiritual, porque a vibração caiu muito. Então nós não podemos esquecer que nessa possibilidade de termos espíritos de todos os níveis e todas as matizes junto de nós, é a nós que cabe a opção com quem é que nós queremos sintonizar. Então, por exemplo, nós vamos lembrar, se eu entro na raiva, eu vou estar numa frequência baixa. Quem é que vai estar sintonizado comigo? Espíritos interessados em transformar-me, às vezes, num instrumento da raiva deles contra alguém que eles queiram atingir. Mas eu vou praticar o amor. Com quem que eu vou sintonizar? Com esse espírito da raiva? Não. Com o irmão de luz. Porque eu vou orar por ele. Não vou me deixar contaminar, não vou me deixar contagiar. E não nos esqueçamos, nós quando oramos o Pai Nosso, nós dizemos com todas as letras, lembrando que foi a única prece que Jesus deixou, não me deixeis cair em tentação. Quer dizer, ela virá. Mas caberá a mim o discernimento, a ponderação para não cair na tentação. No pensamento nefasto, no pensamento de ódio, no pensamento de extinção, de eliminação de quem quer que seja, e assim
eu vou vivendo uma vida mais equilibrada. Quando vier aquele pensamento da pessoa te ofendendo, que às vezes acontece, e nós ficamos nos remoendo, mas por que eu não dei aquela resposta? Por que eu me calei? Parece que isso é uma cobrança que fica ali nos instigando a ficar emitindo raiva, mesmo à distância, nós ficamos enviando energias negativas e tornamos-nos um canal, porque é ação e reação, ela vai e ela vem. Então, o que é que eu faço? Eu reflito. Eu digo, Jesus, envia a tua luz, permita que eu ore por aquela pessoa e se ela estiver a necessitar, mesmo que ela não saiba quem eu seja, será melhor ainda. Anonimamente eu enviarei a ela os pedidos de socorro para que a espiritualidade esteja junto dela. Então esse é o caminho. É uma vida equilibrada, uma vida mais tranquila, uma vida sem tantas cobranças, sem tantas coisas que nos levam a remorsos. Porque depois que nós falamos, e existe aquele provérbio árabe, dentre outros tantos que existem por aí, mas este é bastante emblemático, palavra dita e flecha atirada não volta para trás. Não tem como segurar. Depois que ofendemos, está feito, o cristal se quebrou. Ah, e a pessoa tem bom coração, ela não vai se ofender, ela vai entender que eu estava no momento de nervosismo, que eu estava ali desequilibrado, mas será que nós fazemos isso com o outro? Nós temos dificuldade de fazer isso. Por isso os sinais estão invertidos. Estamos convivendo numa sociedade doentia, numa sociedade egoísta, numa sociedade onde está imperando a insegurança, a tristeza, a falta de harmonia das pessoas consigo mesmo, nos lares, nos convívios sociais, estamos tendo uma dificuldade de voltarmos a nos entender. E o momento é de transição, o momento é um sinal inverso. Isso é desespero dos irmãos do umbral, dos irmãos vampirescos, dos irmãos obsessores, que sabem que o momento está chegando da partida deles. Aqueles de nós que não nos adaptarmos a uma nova frequência mental, a um novo entendimento da vida, como viver para a sociedade, para o todo e não só individual, nós dificilmente estaremos cadastrados no programa Regeneração. Nós vamos reiniciar as nossas tarefas. Como outrora, sempre falamos, houve a grande migração, que coincide com a raça adâmica, quando chegamos de Capela para aqui darmos novos passos, novas oportunidades, e assim será. Ad eterno. Para o espírito que é eterno, é ad eterno. Então, nesta noite da segunda-feira, nós vamos trazer agora uma leitura, uma reflexão, para depois fazermos o nosso momento de fusão das energias, numa meditação, pedindo tranquilidade, pedindo paz. Mas não é só pedir, tem que se esforçar. Tem que ter uma determinação, uma vigilância. Como diz Paulo, o velho homem toda hora quer retomar o comando do nosso corpo. O novo homem escolheu novas caminhadas. O velho homem toda hora nos convida ao retorno, aonde vivíamos na miopia, no egoísmo, na tristeza, no grande engodo que mergulhamos por opções. E assim nós vamos fazer essa leitura para a nossa reflexão. Por favor, procure relaxar, descruza pernas e braços, inspira profundamente. Vamos buscar mentalizar o sol. Nós usamos o sol como referência porque é uma luz, a maior luz que nós temos enquanto na matéria, que nós conhecemos, como referência. Perante a luz de Jesus, o sol não é nada, é uma insignificância. Mas nós precisamos de referências. Então mentalize o sol, e atrás do sol um Jesus de braços abertos, olhando diretamente para nós, para cada um de nós, individualmente. Ele estará
passando o seu amor, não para nos cobrar, mas para nos convidar a segui-lo, transformando no nosso grande ídolo, no nosso mentor, no nosso orientador. Então vamos à leitura. Hoje nós vamos ler um trecho de um capítulo desse livro, Rotina, psicografia do querido irmão José Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá, e nós vamos trazer a leitura, o capítulo 36, será uma parte dele, o trigo e o joio. O Senhor conhece todas as ações do homem. Não perguntes. A ação é a causa principal. Se proceder com amor e justiça, é pela ação que o homem demonstrará conhecer a Deus. Talvez nem sempre a ação acarretará a felicidade, mas não há felicidade sem ação. Lança-te corajosamente à ação e faças o bem, que as palavras se seguirão aos fatos. É no coração do homem que se dá a ação misteriosa de Deus. A ação perfeita é praticada sem apego e sem paixão, por dever e não por prazer, ódio e proveito próprio. O homem que pretende praticar uma boa ação, mas for impedido de fazê-la, deve ser considerado como se a tivesse feito. Que o testemunho de tua boa ação seja dado por outros, como também aconteceu aos teus pais, que foram justos. Assim, como a ferrugem aos poucos corrói o ferro, as más ações conduzem o homem ao infortúnio. As boas ações estão na força do amor. Sempre que o elemento amor entra em qualquer tarefa que realizas, a qualidade de trabalho melhora imediatamente, aumentando a tua quantidade sem que haja aumento de fadiga ou aborrecimento. O homem que se gasta em palavras raramente se gasta em ações. A criatura materialista e egoísta só pensa no transcurso do tempo, e já as que buscam as boas ações, buscam saber como aproveitá-lo. Feliz daquele que, no fim de cada dia, pode dizer, : fiz hoje uma obra útil e alcancei uma vitória sobre mim mesmo. Infeliz de quem não sabe sacrificar um dia de prazer em prol dos deveres da humanidade. O preguiçoso é como um relógio sem os dois ponteiros. Inútil se caminha ou se está parado. Não faças nada e nada serás. A vida te oferece dois caminhos, podendo escolher entre a produtividade e a estagnação. O homem que adia a sua ação sempre andará lutando contra a própria perdição. A criatura que consagra suas horas com infatigável empenho a honrosos objetivos traça luminosamente o seu destino. O caminho dos ociosos é cheio de obstáculos e espinhos, ao passo que o do diligente não apresenta nenhum embaraço. Não há ceifa sem cultura. A natureza está sempre em ação e maldiz a tua negligência. Que é servir a Deus? A pergunta. Vem a resposta. É fazer bem aos homens. Ver o bem e não fazê-lo é sinal de covardia. As pessoas que estão sempre praticando boas ações em favor dos irmãos menos favorecidos, estes sim, vivem saboreando o encanto da vida em sua plenitude. Por que te preocupas com o passado? Ou interrogas o futuro? Enquanto que o presente está cheio de oportunidades, te convidando ao plantio do trigo?
Teu coração é um vasto campo de terra, e não é preciso ficar mendigando esse alimento do céu, se dentro de ti existe tanta fartura. Quem doa esse pão interior é mais beneficiado do que aquele que o recebe. Esta é a fonte inesgotável que Deus te deu de graça e que de graça deverás oferecer. Dentro de ti mesmo está a capacidade e o poder de ser mais útil ao teu semelhante. Mas, para isso, é preciso que saia dessa condição de vítima e te abstenha de ideias como: não posso. Quem sou eu? Sou um pobre coitado. E tantas outras convicções limitadoras. Creia em ti mesmo. Tuas forças, energias e fluidos, quando bem utilizados e trabalhados, podem ser instrumentos de luzes, de bênçãos. E assim, fizemos a nossa leitura. Vamos parar nesse trecho do capítulo e refletir a respeito disso que fizemos a nossa humilde leitura para a nossa reflexão. Agora, fechando os olhos, inspirando profundamente, nós vamos fazer aquele pedido a Deus, o pedido das segundas-feiras, o pedido que deve ser feito diariamente ao despertarmos, após agradecermos a noite que tivemos, os ensinamentos recebidos na espiritualidade, as recordações essenciais para que tenhamos força, não desistência, a viver em harmonia e paz, nós oramos. Senhor, dai-me sabedoria para saber o que eu posso fazer para modificar e aquilo que eu tenho que aceitar. Que eu respeite sempre o meu semelhante. Que eu aprenda a olhá-lo, a olhá-la como irmãos que somos, porque somos todos um. Não há cor, não há sexo, não há opções, nada que nos diferencie perante a luz divina, porque fomos todos criados à tua imagem, à tua semelhança. E nesta noite de luz, nesta noite que precisamos e pedimos o equilíbrio para atravessarmos este momento de turbulência, unamo-nos, Senhor, em torno dos teus ensinamentos, Jesus de Nazaré, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Amando a Deus sobre todas as coisas, agraciando, Pai, entendendo que tudo que recebemos para nosso usufruto durante a nossa encarnação trata-se de um empréstimo e que deve ser minimamente devolvido em melhores condições do que quando aqui chegamos. Respeitemos o planeta, respeitemos a nossa caminhada, respeitemos a nossa evolução, respeitemos os nossos semelhantes e amando-nos de forma, Senhor, consciente e objetiva, vamos atravessar juntos este momento que nos trará com certeza a opção de estarmos entre aqueles eleitos e selecionados para humildemente ter a possibilidade da convivência, do reaprendizado no grande mundo da regeneração que se aproxima. E assim fazemos. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão.
Gratidão, gratidão. Que assim seja, em nome da luz, em nome do amor, em nome da paz. Senhor, dai-nos a sabedoria e o discernimento de entender o que temos que passar daquilo que possamos modificar. Que assim seja. Gratidão. E amanhã, com a graça de Deus, na terça-feira, sempre com a permissão do Pai, o nosso tema: felicidade, sermos felizes, seguindo a caminhada de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana, uma ótima noite, na paz, na harmonia e na luz, com equilíbrio e sabedoria. Que assim seja. Gratidão.